Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso CT Entrevista e nós aqui seguimos agora, começamos uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, né? São várias até as eleições, mas nós vamos vendo a movimentação deles e está passando para você em vários pontos da campanha e agora vamos dar o start, né? Nesse início de pré-campanha que está ocorrendo e nós temos a honra hoje de receber mais uma vez o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amasta, que é pré-candidato a prefeito, né, e que vem aí se preparando para o ano que vem. E vamos começar pelas andanças. O Amasta ele também é presidente regional do PSB. O Amasta tem andado muito aí, teve em Brasília, uma peregrinação por ministérios, conversando com lideranças, enfim, palestrando agora no final de semana em Goiânia, né, onde ele disse lá que volta para a capital em 2025, a partir de 2024, 2025. Amassa, obrigado por receber a gente. É isso mesmo, quer dizer, o que é toda essa movimentação por Brasília? O que isso tem de conversar de tão especial nessas visitas? Cleber, antes que nada, parabéns pelo pioneirismo, né? Hoje fiquei sabendo pela discussão na Câmara que faltam 622 dias para terminar o mandato do atual gestor e a gente sabe que desde 1º de janeiro a eleição já começou. Então, parabéns pelo pioneirismo, obrigado pela oportunidade. Eu acho que vale a pena, né? Inclusive porque é tempo suficiente para se discutir a cidade. Que o mais importante nesse momento é a gente ver quem tem projetos para colocar a cidade no patamar que merece, né? A gente sempre fala isso é unanimidade, né? As potencialidades dessa cidade são enormes, são absurdas e a gente só precisa de boas gestões e de continuidade aos trabalhos. Eu sou apaixonado por essa cidade e eu tenho certeza que um dia Palmas, Deus me dê vida para ver isso acontecer, será a melhor cidade do mundo para se viver. Para isso, a gente precisa de projetos, precisa de gestores comprometidos e, principalmente, apaixonados pela cidade. Como eu disse inicialmente, você fez uma peregrinação aí pela meca da política brasileira, que é Brasília, né? Passou por ministros e, enfim, o que foi essa andança aí para Brasília, Márcio? O que tem novidade lá? Clever, primeiro a gente precisa entender o momento atual da política brasileira, né? Você mesmo tem tratado tanto dessa polarização ruim que aconteceu no nosso país nas eleições do ano passado, mas, sem lugar a dúvida, chegou a hora de pacificar o país, né? Torço tanto para que o governo atual faça os gestos para a sociedade, no sentido de que estamos todos juntos no mesmo barco, né? Eu não consigo aceitar quando vejo alguém torcendo contra o resultado de um governo, seja municipal, seja estadual, seja federal. Eu não consigo fazer isso. Eu sempre tenho aquele lema, que você já me ouviu 1 milhão de vezes, de que a democracia é o pior sistema de governo, vírgula, excetuando todos os outros. Então, quem está aí é o nosso representante, e se a gente quer mudar, tem a próxima eleição. E é isso que estamos fazendo nesse momento. A atual prefeita não é minha adversária, está longe de ser o objetivo desse debate. Nós estamos discutindo Palmas, nós estamos discutindo um projeto para a nossa cidade, onde moram meus filhos, onde moram meus netos, e que a gente sonha que tem tudo para ser um lugar extraordinário. Essa peregrinação por Brasília e por todos os vieses ideológicos, né? Você sabe como a gente hoje é de patrulhado, né? Se coloca uma foto com alguém, já virou comunista. Se bota a foto com outro, o Amasta já virou fascista. Eu não, gente, eu sou brasileiro e principalmente palmense, certo? Qualquer um que seja que venha ganhar as eleições no próximo ano, vai ter que governar com o presidente que está aí, né, com o governador que está aí. Essa é a obrigação, né, da gestão. Agora, a política a gente deixa para outro momento. Eu acho também, viu, Cleber, que especificamente uma eleição municipal é muito menos poluída dessas imbecilidades por um simples motivo, né? A eleição municipal
a gente está escolhendo o gerente da cidade. Então, em vez de ficar pensando o que ele pensa ou não pensa, a gente fica mais pensando o que ele pode fazer pela gente, pela nossa saúde, pela nossa educação, pelo transporte público, pelo turismo, pelo esporte, pelo desenvolvimento econômico. E eu vou centrar a discussão nisso, porque eu acredito que Palmas, acredito não, tenho certeza que Palmas merece isso. Eu tenho muito orgulho dos nossos mandatos, porque no primeiro a gente cumpriu 80 e tanto por cento do que a gente prometeu. Isso é de fundamental importância. E nisso que eu vou entrar agora, quer dizer, quem é esse Amasta que chega para tentar um terceiro mandato, né? Você surgiu como a grande novidade da política, ninguém esperava, de repente, até revelando que o Amasta uma vez me chamou lá para falar sobre a candidatura, eu falei, rapaz, vai fazer cuidar dos teus negócios, deixa esse negócio de lado, negócio de política não é bom não. E de repente o Amasta estourou, virou prefeito, veio com o segundo mandato, cumpriu pela metade o mandato e agora chega, quer dizer, teve a experiência de deputado de disputar o governo do Estado 2 vezes, teve a experiência de disputar a vaga de senador e agora aí, então, de olho nesse terceiro mandato de prefeito. Quem que é esse Amassa quando você olha para 2016, 2012? Pois é, Clever, vamos lembrar disso. Você me falou, larga para lá, moço, vai cuidar das tuas coisas. Pior ainda foi o Tiago Andrino, né? Quando eu tomei a decisão mesmo de ser candidato, me disse, oh, Carlos, pelo menos não vamos sair humilhados, né? Pelo menos tem que fazer 5%. Eu, não, rapaz, que 5%? A gente vai ganhar essa eleição como efetivamente ganhamos. Clever, eu te garanto uma coisa. A Amasta 2024 é idêntico, é o mesmo Amasta de 2012. As distorções que a velha política faz do Amasta é no sentido de tentar nos destruir pelo que a gente representa o final desse tipo de política que tanta coisa ruim tem ocasionado para a gente. Então, a Amasta continua sendo o mesmo Amasta que assumiu uma prefeitura compromisso com o povo, o mesmo Amasta que não fez da prefeitura um cabide de emprego, o mesmo Amasta que nunca roubou, nunca colocou um centavo de dinheiro público no seu bolso, o mesmo Amasta cuja esposa nunca teve cargo na prefeitura, cujos filhos nunca passaram para enxergar a prefeitura como uma teta a ser mamada pela nossa família. O Amasta continua sendo exatamente o mesmo. Os meus sonhos são os mesmos, os meus princípios, meus valores são os mesmos, a política não me mudou, os meus valores continuam sendo exatamente os mesmos. E antes de você me perguntar por que essa disputa, é simples, né, Clever? Lá atrás, desde que a gente assumiu a prefeitura, a gente planejou a cidade para os próximos 50 anos. Eu lembro que, inclusive, um dia uma jornalista, numa reunião, eu falei essa história aos 50 anos, e me disse, vem mais um que quer colocar a família pelos próximos 50 anos. Não, a família Amasta não é dessas famílias da política tocantinense, não é. Hoje eu sou muito mais suave nesse discurso, Cleber, mas eu tenho falado, Léo, se você quer eleger o pai, o filho, o irmão, o sobrinho, tal, é problema de vocês, certo? Eu acho que eu tenho que me concentrar em fazer a minha parte. Eu não faço, eu não concordo com isso, mas amadurecimento do eleitor é um problema do eleitor. Eu acho isso que eu ia falar para você. Quer dizer, olha, o Amasta, em termos de princípio, você está me dizendo assim, eu sou o mesmo. Agora, em termos de visão da política, né? Aquele Amasta que metia o pé na porta, que saiu em 2016 falando que essa velha política e papapá, da familiocracia, etc. E tal. Eu sinto você um pouco mais maleável nesse sentido. Quer dizer, lógico que tem a questão dos princípios, mas a questão da forma de ver a política mudou? Não, eu acho que você acertou em cheio, né, Cleber? Eu continuo sendo o mesmo. Agora, você precisa entender que essa velha política que está aí comanda muito e é bruta, é bruta. A gente viveu isso agora, vendo na minha cara, vendo a compra de votos, os empregos, né? Como essa máquina é tão poderosa, né? Eu te diria uma coisa, a minha eterna esperança, e isso a gente demonstrou, é que Palmas é diferente, né? Palmas, como a capital que é, e pela força econômica da iniciativa privada,
uma eleição em Palmas, ninguém compra, né? A gente sabe de pré-candidato que já estão anunciando que tem 50 milhões para gastar. Fala, moço, eu lembro muito bem um número falado pelo padrinho político de meu adversário em 2012. Ele disse para mim, o padrinho, que tinha gasto 43 milhões de reais na campanha do nosso adversário. 43 milhões em 2012 representariam uns 90 milhões agora. E não comprou a eleição em Palmas. E olha, 2012, que tínhamos uma dependência ainda maior do poder público, que isso diminuiu muito em Palmas à medida que a economia cresce. Então, isso me dá muita tranquilidade. O debate em Palmas é de ideias, é de projetos, o voto de opinião é muito maior que a força das máquinas, tanto municipal e estadual, e eu acredito piamente que nós vamos nessa disputa principalmente para retomar todos os projetos que ficaram prontos para essa cidade. Cleber, se tem uma coisa da qual eu tenho muito orgulho, é que a gente deixou tudo preparado para o futuro. É uma frustração, assim como eu estava te falando no início da resposta, porque não era através do Amasta, era através da minha sucessora, do seguinte. Aquilo que você sabe, você como paranaense, você conhece muito a minha inspiração política. Eu me inspirei lá em Curitiba, no Jaime Lerner, que durante 50 anos fizeram uma série de gestões que colocaram Curitiba num outro patamar de desenvolvimento. Olha, Palma é muito mais fácil que Curitiba, porque Curitiba tem 330 anos. Palmas tem 33, gente. É o que eu sempre digo, por que temos que errar nessa cidade? Nós não precisamos errar e os erros do passado têm que ser corrigidos, né? Esse, por exemplo, para mim, qual é o maior desafio? Eu acho fazer de Palmas uma cidade só. Eu acho uma aberração, né? Um crime o que foi feito no início dessa cidade, quando se construíram duas cidades, né? Uma cidade dessas quadras todas planejadas, prontas, né? E que nunca foram ocupadas, que ainda são do governo, que vendem ou dão por interesses meramente políticos ou de outro tipo de interesse, enquanto você pega a grande população da cidade e fez aquele apartheid e colocou eles lá na região sul e não podiam nem cruzar para o lado de cá, né? Porque nem a ponte tinha. Aquela ponte foi inaugurada depois que a gente fez a EDECOM, onde hoje está o hiper, lá do lado da Ubra, né? Eu sempre digo que não colocaram tubarões aí no Ribeirão porque não se criavam, porque senão teriam colocado tubarões para o povo não vir para a cidade. Então, o meu maior sonho sempre é fazer uma cidade só. Quando será que as pessoas vão entender que quando você cuida de cada um dos palmenses, estou cuidando principalmente da tua família, Cleber? Porque quando a cidade, quando o poder público leva a qualidade de vida a todos os palmenses, a todas as periferias, você está construindo uma cidade justa, onde existe menos preconceito, onde existe menos ódio de quem mais tem. Você constrói uma sociedade mais justa. Eu tenho plena convicção e absolutamente certeza que a gente construindo uma cidade só, nós vamos ter uma cidade segura, como a gente já teve, nós vamos ter uma cidade com oportunidades de emprego, de renda, de desenvolvimento. Palmas é um diamante, Cleber. Você sabe disso, a gente sempre fala disso. Com 3, 4 gestões de excelência, a gente coloca essa cidade no topo das cidades brasileiras, no topo das cidades latino-americanas e disputamos um lugar entre as melhores cidades do mundo, sem lugar a dúvida. Agora, você sempre diz o seguinte, que após suas saídas, os projetos foram abandonados, que é uma pena. Do que você fala exatamente? Quais são os principais projetos que você vê que não foram para frente? No que se desviou da rota e o que você quer tomar se você voltar ao comando da capital? Cleber, infelizmente, diferente do que o Raul Filho pode dizer de mim, eu dei sequência a tudo o que ele estava fazendo bem feito. Tudo, certo? Eu não inventei a escola de tempo integral, mas eu maximizei e fizemos do tempo da ensino de tempo integral uma bandeira, uma referência, e Palmas brilhou para o mundo. Eu não peguei a pior saúde do Brasil, deixei a melhor.
usando a base que tinha. Eu não inventei o turismo em Palma. O festival gastronômico existia. Era um desastre, mas existia. Eu fiz dele o melhor do Brasil. O que fez a gestão atual foi exatamente o contrário. Pegou a melhor saúde de todas as capitais brasileiras e não preciso te falar o desastre que houve. Kleber, eu tenho todos os palmenses que nos estão ouvindo como testemunha. As pessoas preferiam ir para uma UPA do que para o privado. Tinha médico, tinha remédio, tinha tudo, dava orgulho. As nossas escolas eram uma referência para o Brasil e para o mundo. O nosso turismo, o nosso esporte. Né? Me diga o que aconteceu com o esporte. Cadê o circuito Virgílio Coelho? Era o maior circuito de corridas de rua do Brasil. Cadê o nosso circuito? Né? Cadê os grandes eventos? Né? Cadê o brilho da cidade? Então, a gente, infelizmente, foi tudo abandonado. Todo o nosso projeto ele se concentra no Palma Sustentável, um documento desse tamanho que não tem a foto do Amasta, porque você lembra que desde o primeiro dia de mandato e nem a atual gestão conseguiu tirar isso, graças a Deus. Eu falei, chega de fotinho de político e marquinha de político, bandeira de Palmas, bandeira de Palmas. Isso foi a única coisa que a atual gestão não conseguiu descontinuar. Então, dentro desse projeto, a gente gastou milhões de dólares, conste, totalmente doados por Microsoft, Caixa Econômica Federal, Banco de Desenvolvimento, o BID, os maiores players do mundo entraram com recursos para esse projeto, onde a gente tem todos os desafios da cidade, temos todos os projetos e as fontes de financiamento. Então, a Palmas do futuro, essa Palmas que a gente sonha, está escrita, precisa ser colocada em prática. Agora, vamos lá, uma coisa pequena e grande de se lembrar. Nós deixamos 60 milhões que a gente conseguiu com a CAF, né? Mais de 300 milhões de reais. Toda a fonte e os projetos para fazer a NS10, né? O Taquari, a 408, a 508, as ligações, um tanto de vias, tudo pronto. Kleber, que eu saiba, não quero ser processado, por favor, mas que eu saiba, estão todas paradas, que eu saiba. Se não são todas, já peço desculpa à cidade de Palma, mas a grande maioria estão paradas. A NC10, você me pergunta, né? A NC10 é um dos maiores projetos dessa cidade, porque a NC10 era para vir do Santo Amaro, já regularizado, já bacana, com NC15 e tal, cruzar a cidade inteira, chegar lá depois da Secretaria de Infraestrutura, a continuação, a nova ponte, cruzar no Bertaville e lá na frente dois braços, um para o Jardim Taquari e outro para o Taquaralto. Aí eu tinha aquela cidade que eu sonhava, né? Que tivesse uma avenida do porte da Teotônio Segurado na região sul, iluminada, aberta, né? E que o palmense, Kleber, é irritante, né? Muitas vezes você está no Taquaralto e a pessoa te diz, estou indo para Palmas. Isso é doloroso, o cara te diz, estou indo para Palmas. Por que ele te diz, está indo para Palmas? É verdade, ele vem para o centro da cidade por uma rodovia. Você lembra que não tem nenhuma ligação. Ou o cara cruza para ir até a Teotônio, certo? Ou ele vem por uma rodovia, certo? Então, não vai haver uma cidade só enquanto a gente não tenha uma construção do sistema viário que junte a cidade. Passa amanhã na NC10 e você vai ver que está lá parada a obra, né? Domingo, fui no Jardim Taquari, porque tinha posse de presidente da associação no Ribeirão Taquari. Kleber do céu, como é possível que o Jardim Taquari, quando não tinha esgoto, quando não tínhamos regularização, quando não tínhamos o dinheiro para fazer as obras, estava em melhores condições do que depois que a gente arrumou tudo? Hoje está regularizado, hoje tem esgoto, são duas placas, são 75 milhões de obras, só naquilo. Kleber, vai lá para você ver. Gente, obra mal feita, acabamentos péssimos, né? O asfalto que está se desmanchando. E o meu sonho, justamente, de fazer uma cidade justa, é que o Jardim Taquari, que é lindo, porque quando você chega lá em cima, você enxerga o lago lá embaixo, é lindo.
O meu sonho é que aquelas quadras ficassem tão mais lindas que a 21, que a 41, que tivesse tudo, ciclovia, calçada. Eu queria ver dando qualidade de vida para a nossa população e oportunidade, o que seria. Né? Nós lá temos, sei lá, mais de 20 mil pessoas. Se fosse um município, seria um dos 10 maiores do Tocantins. Kleber, é um descaso total. Para você, o Jardim Vitória 1 e 2, a gente deixou aquilo pronto, certo? Organizadinho, para ser feito esses dois conjuntos habitacionais, Jardim Vitória 1 e 2. Se você olha no Google Earth, você vai ver que tem uma avenida que cruza o Jardim Vitória. E aquilo foi proposital. Naquele local, o japonês, lembra? O Hayakawa desenhou e organizou essas áreas para projeto habitacional. Por quê? Porque dando a continuação àquela avenida, que uma coisa, gente, estou te falando, não estou exagerando, não dá 500 metros, você chega à continuação da Teotônio Segurado, que se você fizer, dá mais 1,5 km da Teotônio, você junta a Teotônio com essa avenida do Jardim Vitória. Com isso, se você vem de Porto para vir para o aeroporto, você já entra aí, já sai no aeroporto. A União é um distrito industrial. Se você está no Jardim Taquari, você não tem acesso ao Jardim Industrial. Kleber, me prometa que você vai entrar no Google agora que terminar e você vai ver isso que estou te falando. O cara sai do Jardim Taquari e tem que dar a volta pelos Saurenis para voltar para entrar no distrito industrial, quando a proximidade geográfica é total. E quando isso foi feito, pensado que isso acontecesse. O nosso distrito turístico, eu soube que a atual gestão pegou o projeto do distrito turístico, a lei, e disse isso é megalomania do Amasta. Gente, eu não sou megalômano, eu conheço o mundo, eu sei do que essa cidade é capaz, eu tenho os investidores para trazer para esse distrito turístico, eu sei como fazer que as pessoas se encantem com a nossa Palma e não minto e não engano. Né? Pergunta para cada uma das âncoras do Capim Dourado se alguém se arrependeu de vir para a Palma. Eu falo a verdade, eu falo com paixão, eu falo com as potencialidades, mas tem que acontecer. Nosso distrito turístico, nossos distritos industriais, a nossa nova orla, né? Todos os projetos que ficaram prontos para serem desenvolvidos e que realmente vão fazer de Palma esse sonho que todos nós imaginamos. Basta. E o que aconteceu na Avenida Taquaral? Está o shopping céu aberto, até hoje aí, volta e meia, o Ministério Público se reunindo com a comunidade, com a prefeitura, para tentar resolver. O que não deu certo lá com esse shopping céu aberto? A política, né, Cleber? Infelizmente, a política, né? Poxa, você me conhece faz muitos anos, né, Cleber? Será que da cabeça de uma gestão Amasta sai um negócio mal feito daqueles? Será, Cleber? Eu acho que eu não sou tão incompetente como para propor alguma coisa daquela. Eu estava lendo, inclusive, na tua coluna, né? Alguma coisa referente às avenidas paralelas e alguma discussão de trânsito. Essa discussão era para ter sido feita lá atrás, né? A gente tinha uma turma de vereadores de lá, certo? E uns federais, inclusive uma bancada, que falava o seguinte: se o Amasta fizer o BRT, se resolver a Avenida Tocantins, o cara vai se eleger sempre que quiser. Trabalham contra a cidade, Kleber. Você sabe que hoje eu estava falando com um amigo, eu estava falando uma coisa importante. Se você pega a avenida paralela da Tocantins, pergunta para os comerciantes, estão todos felizes. Aconteceu naturalmente que o escoamento do trânsito aconteceu por essas duas avenidas e que estão se fortalecendo comercialmente. Então, que as pessoas precisam entender o seguinte: a Avenida Tocantins é a principal artéria comercial do estado do Tocantins. Ela já está amadurecida, ela já está consolidada. Ela tem que ser muito, muito, muito boa para o pedestre. Aí não tem que ter ônibus, aí não tem que ter caminhão. Ela tem que ser muito agradável para o pedestre, porque quem compra não são os carros, são os pedestres. E as duas avenidas paralelas, que deve ser uma de ida e uma de volta, que vão discutir agora, né, quantos anos depois, né, são avenidas rápidas,
certo? Que tem também um comércio, mas um comércio de destino. Tem o açougue, tem o mercado. Não são coisas que você passa e entra. São coisas para as quais você se dirige. E aquelas ruas todas paralelas, elas têm que ser todas com estacionamentos viáveis para que as pessoas que frequentam a Avenida Tocantins tenham estacionamento de primeira. As calçadas, né, a iluminação, o Wi-Fi, tudo isso estava previsto, viu, Kleber? Então é criminoso que 6, 7 ou 8 anos depois vem falar, vamos propor soluções. Isso já estava resolvido. O que impediu isso de ter sido feito já na sua gestão lá atrás? Você falou assim, teve intervenção política. De que forma que eles poderiam ter impedido que você, que era o prefeito, fizesse? A Câmara de Vereadores, sem lugar a dúvidas, a maior caixa de ressonância da cidade, né? E nós tínhamos lá 3 vereadores que eram os maiores inimigos da gestão, que eu nunca fiz questão que estivessem próximos, né, Cleber? Porque eu acho que a democracia também é arte de você ter gente contra, né? De ter oposição. Esses governos que não têm oposição, eu não acredito. Isso é maracutaia, né, gente? Como é possível que ninguém pense diferente, que ninguém aponte defeito? Mas naquele caso era um negócio tremendamente destrutivo, né? E fizeram um trabalho junto ao comerciante local que não permitia com que a prefeitura chegasse e explicasse, gente, por favor, ouçam, visitemos os bons exemplos. Eu acho que a gestão pecou pela falta de diálogo, certo? Era um diálogo muito difícil, porque cada vez que a gente propunha um diálogo, eles iam lá e levavam uma turminha para desorganizar a reunião, então nunca era permitido apresentar o projeto como um todo, que era aquilo que poderia ter sido feito. É uma pena, porque foi um atraso, tem sido um atraso muito grande para a região, o que não quer dizer que em detrimento da avenida, porque se você pega o pedacinho onde foi feito, o resultado de venda das lojas, você vai ver que melhorou muito, insisto, né? Na cabeça de um comerciante pouco experiente, ele quer o estacionamento na porta da loja. Ele não entende que um estacionamento na porta da loja, quem vai usar vai ser ele, a esposa dele ou o funcionário dele. Não vai ter rotatividade de estacionamento nesse sentido. Então, já digo, o carro não faz compra. O que ele precisa é que a sua calçada seja maravilhosa, que a sua vitrine seja linda, que tenha um sombreamento bacana, uma arborização, que tenha toda a comodidade para que o consumidor gaste. E esse é o perfil da Avenida Tocantins. São milhares e milhares de pessoas caminhando naquela rua e comprando, certo? Eu quero lembrar, Kleber, que eu tenho um pouco de experiência nisso. Por exemplo, em shopping center, mais de 70% das vendas são impulso, não é necessidade. Você entra no shopping, é engraçado que a gente tem o desenho do homem e da mulher entrando no shopping, né? O homem é uma desgraça no shopping, né? Porque ele estaciona o mais perto possível da entrada onde ele sabe que está a loja do que ele quer comprar. Então o infeliz chega, pim, pum, pai, e vai embora. Para de dar risada que você sabe disso, né? A mulher é uma maravilha, né? Sem mulheres não existiria mundo, não existiria... vitrine, gosta de andar pelas vitrines lá. Não, ela estaciona o mais longe possível de onde ela está indo, ela percorre o shopping inteiro, certo? E ela diz, puxa, Cleber, esse teu boné já está feio. Ela compra outro boné, porque ela viu um boné, ela compra, né, uma calça para o marido, para ela compra algumas coisas para os filhos, mas aquilo não é necessidade, aquilo é impulso. E aquilo, por que acontece? Pela agradabilidade do shopping, da vitrina, da beleza, da limpeza, da sombra. Então, a gente tem que conseguir isso na Avenida Tocantins para que ela se torne efetivamente um shopping a céu aberto, porque o comércio já está consolidado. Precisa do embelezamento, precisa do carinho e precisa... O projeto não está arquivado, então. Então, assim, esse é um projeto que você acredita nele ainda. Claro, Cleber, mas já te digo, com a comunidade, fazer do jeito que o lojista quer, fazendo os passos que a sociedade aceita e propondo as grandes soluções, né? O que faz um caminhão passando na Avenida Tocantins? O que faz um ônibus passando na Avenida Tocantins? É para fluxo de carros, certo? E principalmente
para facilitar os clientes. Nós temos a sorte que Palmas é muito amplo e nós temos esse sistema binário que permite você restringir o fluxo de veículos pesados e de transporte público na Avenida Tocantins e você ter isso nas duas avenidas paralelas e, obviamente, todo o estacionamento organizado em todas as ruas transversais, de maneira que você dê comodidade ao cliente, que disso se trata. Agora, eu lembro quando foi inaugurar a van, e você me dizia, até esse dia eu estava passando lá, falei para minha mulher, a Márcia falou isso para mim, quando foi inaugurar a van, que aquela avenida do antigo aeroporto seria a grande avenida comercial de Palmas. E realmente parece estar se confirmando, né, Márcia? Está virando uma grande avenida, bonita lá. Como que você vê aquele lugar comercialmente também, olhando como gestor público? Não, você vê, Cleber, agora, nos dias passados, eu vi que a prefeitura vai soltar o projeto da revitalização dessa avenida. Gente, esse projeto ficou pronto, Cleber. Foi um dos primeiros projetos que a gente fez. E aquela avenida tinha nome, que obviamente a atual gestão não vai colocar, porque parece que até o nome, até mudaram o nome do Natal, gente, certo? Ainda bem que mudou, né? Porque estragou tanto que é melhor que não usassem o nome que a gente colocou no nosso Natal. Aquela avenida era a Avenida Mato. Oi? Qual seria o nome da avenida lá, da Avenida do Antigo Aeroporto? É a Avenida Mato Piba, para a gente consolidar Palmas como a capital do Mato Piba. A gente dividia a avenida em 4 setores, Cleber. Imagina você, 4 setores. Num, a gente reverenciava o povo do Maranhão. Fazia praça, fazia as atividades, tudo, que aquilo tem essa largura toda, com o Maranhão. Outro Tocantins, outro Piauí e outro a Bahia. Fazendo todas as coisas autênticas, típicas, e colocando Palmas como capital do Mato Piba, numa avenida maravilhosa que representasse as nossas culturas e principalmente representasse a preponderância de Palmas, que se posiciona como essa capital. Isso já aconteceu, viu, Cleber? Palmas é a capital desse Mato Piba e esse é um movimento que a gente não pode perder, porque a gente depende muito dos nossos vizinhos. E Palmas, sendo uma cidade limpa, organizada, limpa, com hotelaria, com comércio, com serviços de saúde de excelente qualidade, ela é a capital do Mato Piba. Nós trazemos esse povo do Piauí, do Maranhão, da Bahia, e esse povo vai vir para Palmas, ele já vem para Palmas. Quando for uma política pública de trazer esse pessoal, fazer suas compras em Palmas, tratamento médico em Palmas, serviços, compras em Palmas, aí nós teremos atingido o nosso objetivo. E essa avenida, ela tinha esse objetivo. Assim como a NC2 tem o objetivo, a NC1, de ser a avenida dos equipamentos médicos de saúde que a gente inspirou tanto. Meu sonho, Cleber, sempre foi pegar aquela outra quadra ainda da ENSA e que se tornasse uma quadra da saúde, especificamente de equipamentos de saúde. Sabe onde, né? Vê o início aí da NC1, onde está toda a coisa médica. Exatamente, aí depois da van. Você imagina o que seria aí? Faculdade de medicina, hospital, clínica, consultório. Aí você faz uma legislação específica do som, né? De que aí, né? Limitando o barulho, né? De incentivos fiscais, né? Para quem se instalasse. Moço, aquilo lá geraria tanto emprego. Madrid, na Espanha, estava fazendo várias cidades no mundo, grandes capitais, têm feito esses distritos de saúde. Eles fazem a 30, a 40 quilômetros do centro, porque eles não têm áreas no coração da cidade. Nós podemos fazer esse distrito de saúde no coração da cidade. Eu te garanto que nenhuma capital brasileira poderia concorrer com a gente. A saúde, Cleber, gera milhares de empregos e, paga bem. Não tem salário ruim na cidade, na saúde. Palmas pode ser uma cidade de 400, 500 mil habitantes, com equipamentos de saúde para 3 milhões. E isso te garanto que a gente consegue gerar 15, 20 mil empregos na iniciativa privada e salários que são condizentes com o padrão de vida que a gente quer para os palmenses. Tudo isso está feito, Cleber. E Márcia, outra questão também que foi problemática na sua gestão, que é a questão do estacionamento
rotativo, e agora a gestão da prefeita Cíntia está falando em retomar essa ideia. E é realmente importante, né? Eu sempre falo, eu sou um defensor disso. A gente vem de Maringá, né? A gente vê como funciona lá e várias outras cidades do Brasil, e realmente é importante ter essa rotatividade do comércio. Agora, houve problema na sua gestão, acabou sendo tirada a empresa, o projeto foi desativado, e agora a prefeitura está retomando. Primeiro, o que aconteceu lá? E segundo, como você vê ainda esse projeto? Você acha ele necessário? Bom, lembra de uma coisa, né, Cleber? Nunca deu para trás por alguém falar que tinha alguma coisa de corrupção. Eu acho que, e isso você tem razão, eu estou menos afoito, né? Estou dando mais tempo ao tempo, e eu acho que eu fui muito além do meu tempo, né? E, novamente a mesma coisa. Cara, eu vim da iniciativa privada, né, Cleber? Você me conheceu na iniciativa privada. Eu não precisava pedir opinião de ninguém. Era meu dinheiro, eu mandava. Se ganhasse, o problema era meu. Se perdesse, o problema era meu. Eu acho que faltava uma percepção minha, que como prefeito eu tinha que ouvir, certo? Ouvir bastante, debater bastante, até convencer ou não daquilo que era bom para a cidade. Os americanos, faz muitos anos, eu creio, acho que coisa de 70 anos atrás, nós não tínhamos nascido, surgiu uma frase nos Estados Unidos que diz o seguinte: no parking, no business. Sem estacionamento não tem negócio. Então, eu tentava explicar para as pessoas, para o comerciante, falar, meu amigo, por favor, isso aqui é irrelevante, até porque a questão não é a arrecadação é irrelevante, era R$ 1, qualquer coisa nesse sentido. Você pode fazer um convênio com a prefeitura, de maneira que se o cliente comprou tanto, você carimba e você pega um desconto e você paga o estacionamento. Ô, Cleber, se eu vendo R$ 200, me custa pagar para o meu cliente 50 centavos de estacionamento? Certo? Ruim é eu não vender. E como é que eu vou vender se meu cliente, numa avenida diferente da Avenida Tocantins, que precisa do estacionamento, que os bolsões de estacionamento, que o cliente não vem a pé, porque na JK o cliente não vem a pé, certo? A grande maioria dos clientes se deslocam de carro. Então o carro tem que ter estacionamento. Que difícil explicar e que difícil que alguns desses comerciantes entendessem. Cara, aí eu falava aquilo mesmo, falava, meu amigo, que estaciona na porta da tua loja são teus funcionários, é você, é tua esposa. Digo, poxa, eu já fui dono de vários shoppings, eu nunca fiz questão, nem como lojista, nem como proprietário de shopping, de estacionamento gratuito para os lojistas. Para quê? Lojista, venha a pé, moço. Largue o carro a 100 quadras, deixa a comodidade para o teu cliente. Aí me falava, não, aqui ninguém estaciona, nossos funcionários, está tão proibido. Digo, claro, o teu lojista lá da frente fala o mesmo para os funcionários dele. Ele vem estacionar na porta da tua loja e os teus estacionam no da loja da frente. Feita a lei, feita a trampa, né, Cleber? Mas já te digo, acho que foi muito antecipado isso para... Eu acho que hoje é consenso, não encontro as pessoas. Me disse, puxa, mas é pagar R$ 1. Quanto paga para um flanelinha, gente? Certo? Isso tinha acabado nessa implantação. Então, tem coisas que já foram testadas. E é a única solução. Tem outra solução? Não. Faz um estacionamento, cria as condições, faz as parcerias com o comerciante para que isso não onere, não seja representante na venda, mas que quando o cliente chega, puxa, você não gosta, Cleber, de chegar e parar na porta? Todos nós gostamos. Aí você entra, moço, a Casa 40 está lá na JK, né? Do lado da prefeitura, no bolsão seguinte. Ai, meu Deus do céu, cada vez que vou estacionado, 3, 4 voltas, né? E só consigo estacionar, sabe onde? No Santander, lá no bolsão do outro lado, né? Porque aí, no do partido, não consigo parar. Eu quero parar na porta da Casa 40, eu quero pagar o estacionamento e ter essa comodidade, gente. Eu já Então, tenho até evitado entrar no JK, eu já entro pelo fundo ali para arrumar um lugar lá para o fundo
para ficar por lá. E quantas compras você deixa de fazer por causa disso? Porque quando você diz que você tem que ir na JK, você tem que ir. Então você é obrigado a ir, mas você não está fazendo isso mais com prazer, de dizer, puxa, lá tem uma loja bacana, eu vou encontrar vaga, eu vou parar, eu vou pagar R$1, dois se ficar aí muito tempo, ou o lojista mesmo vai me dar um carimbinho e vai me franquear esse estacionamento. Então, se eu entendo alguma coisa, Cleber, é do comércio. De outras coisas, com certeza, não entendo tanto, até porque eu te digo, você me pergunta, Masta, você entende de quê? Entendo de tudo e não entendo de nada. Eu entendo de formar equipe, que foi o que a gente fez, trazer os melhores dos melhores, compor uma equipe de excelência, e eu sei de uma coisa, eu consigo ser um bom diretor de orquestra, isso eu consigo fazer. Mas de comércio, não. De comércio, eu não preciso ninguém para me explicar, porque a minha origem, trabalhei a vida inteira com isso, então essas verdades efetivamente são absolutas e eu posso responder com certeza absoluta, fazer essa defesa. E talvez, veja só, foram as que me trouxeram problema. Justamente porque, como não tinha especialista, o especialista era eu, e eu digo, eu sei tudo, sei mesmo disso, então não fiz o diálogo que deveria ter feito para implantar sem esses maiores traumas. E Márcia, um tema atual é a questão do transporte coletivo. Eu já vi várias manifestações suas e você dizendo que na sua época não teve problema, etc. e tal, mas sempre houve reclamação de satisfação das pessoas. E agora tivemos essa municipalização, eu já vi você se manifestando contra a municipalização. Quer dizer, como que você avalia esse cenário? Tanto na tua época, que não era municipalizado, você dizia que estava bom, mas havia também muita reclamação sobre a qualidade do serviço, e agora que houve essa municipalização. Cleber, vamos lembrar de uma coisa, certo? As empresas que estavam aí, as concessionadas do Serviço Público de Transporte, eram as mesmas do meu antecessor, Raul Filho, as mesmas da minha gestão e as mesmas da gestão atual. Então você me diz, Masta, na tua época tinha algum reclamo? Não, nunca teve uma greve, nunca faltou ônibus, certo? 80% dos ônibus, quando eu saí, tinham ar-condicionado, 100% acessibilidade. A gente já tinha iniciado, já tínhamos feito a primeira leva dos pontos de ônibus, com Wi-Fi, com tomadas, com proteção. Masta, por que não foi mais rápido? Tudo questão econômica, né? Eu peguei a frota de ônibus, a idade mais velha de todas as capitais brasileiras, e entreguei para a prefeita a média de idade mais nova de ônibus das capitais brasileiras. Agora, os ônibus novos foram tirados, né? E pior do que isso, desde o dia 3 de abril, que eu saí de 2018 à prefeitura, procura nesses 5 anos quantos ônibus novos entraram na frota, Cleber. Zero. Então, a gente vinha numa evolução constante e os palmenses são absolutamente conscientes disso. Era perfeito? Não, gente, o que é perfeito nessa vida? Mas nós vinhamos numa evolução constante, certo? Que hoje era para ter um serviço de absoluta excelência. A gente deixou uma coisa muito bem organizada e só precisava continuar avançando. Era continuar a renovação da frota, os pontos de ônibus, as ampliações das linhas, ir avançando. A gente não podia fazer isso de uma vez só, por um simples motivo: alguém paga a conta, né, Cleber? Ou é a tarifa ou é o subsídio. Subsidiar transporte público não é nenhum crime, mas você precisa ter dinheiro em caixa para isso. Nós estamos falando de duas cidades diferentes, Cleber. Presta atenção, a cidade que eu comecei a administrar era uma cidade com menos de 500 milhões de orçamento. 500 milhões de orçamento. Hoje, Palma, 11 anos depois, tem 2 bilhões e 300 milhões de reais de orçamento. Estou te falando quase 5 vezes mais. Você acha, Cleber, que eu não sinto orgulho? Alguém vai dizer que eu não fiz tudo para que isso acontecesse? Que foi a gestão atual que fez alguma coisa em prol do crescimento da receita de Palma? Então, você vê uma coisa, hoje nós temos uma questão totalmente diferente antes que você me pergunte, Masta, alguns setores reclamam que o IPTU progressivo. Sim, gente,
Tinha que fazer, porque ninguém pagava imposto nessa cidade, né? Os grandes proprietários de terra pagavam ITR no coração da cidade e a cidade que sofria toda essa pressão. Hoje nós temos uma realidade diferente. A gente conseguiu manter o tamanho urbano da cidade e hoje tem 5 vezes mais orçamento e muita mais e o dobro de pessoas morando. Hoje a discussão de Palmas é outra. Hoje temos que falar de incentivo, desoneração, acabar imposto. Não precisa 2 bilhões e 300 para dirigir a mesma cidade de 11 anos atrás. Onde cresceu? A cidade adensou. Você sabe disso? Você é uma prova disso, né? Adensou como adensou. Todos os loteamentos que aconteceram na região sul, que não tinha nada antes do Amasta assumir, aconteceu nas áreas valorizadas, os Alphavilles, aconteceu em todo lugar. Hoje nós temos uma cidade muito mais densa, muito mais viável economicamente. Então, insisto, você colocar dinheiro no transporte público não é nenhum crime, certo? É um direito constitucional do brasileiro, o direito de ir, vir e de se transportar. Então, se hoje eu fosse, eu avançaria mais rápido na implantação dessa reforma. As pessoas têm que entender o seguinte, Kleber, desculpa, mas me dá essa oportunidade. Quando a gestão municipalizou o serviço, aquele dia eu escrevi um Twitter. Possibilidade zero de dar certo. Zero. Por quê? Porque um discurso falso e fantasioso. Eu vi alguns jornalistas de boa fé, outros de não boa fé, defender, ela teve a coragem de quebrar o monopólio. Qual monopólio, gente? Eu tinha esse discurso em 2012 na eleição. Quando eu assumo a prefeitura, eu vi que eu estava totalmente equivocado, porque a concessão do transporte público é concessão, não é contrato por menor preço. Então, nenhuma empresa, né, vai me oferecer menor preço pelo serviço. Ela simplesmente administra um serviço público. Se eu quero que a empresa compre ônibus de 4 andares, ela compra. Ela traz a planilha, como a gente fez o Conselho de Transporte, e aquilo é repassado para a tarifa. Então, quem define é a prefeitura. Por isso eu digo, comparemos a mesma empresa Raul Filho, a mesma empresa Masta e a mesma empresa Cíntia. Será que houve diferença? Claro que houve. Gestão. A nossa gestão era em prol da melhora do transporte público, em prol da população. O que a gente não podia? Ir muito rápido. Por que a Masta não deu ordem para colocar ar-condicionado nos ônibus todos no mesmo ano? Ora, porque isso ia representar um ônus gigantesco que a tarifa não poderia. Nós não podíamos passar de uma tarifa de 2,80 para uma tarifa de R$6. E a prefeitura não tinha o dinheiro para bancar isso aí. Hoje a situação é totalmente diferente. Então, eu lhe digo, essa fantasia de que teve coragem de quebrar o monopólio. Qual monopólio, rapaz? Esse monopólio não existe. É uma concessão de um serviço público e quem alimenta esse serviço público é a prefeitura, como o caso de água e esgoto, né? As pessoas me perguntam, dizem, por que a taxa de água e de esgoto em Palmas é tão alta? Culpa da atual gestão. Você lembra que lá atrás a gente foi derrotado na criação na nossa agência reguladora, né? Os interessados fizeram um lobby tão grande na Câmara que derrubaram o projeto. Depois, no segundo mandato, consegui aprovar e criar a agência. Pergunta se essa agência está fazendo alguma coisa, gente. Nada, né? Quem tem que cuidar da tarifa de água e de esgoto do cidadão palmense é o município de Palmas, é a prefeitura de Palmas. E não faz isso por incompetência ou porque os lobbies não permitem que faça isso. Só para o palmense saber, sabe quem faz a tarifa de água e de esgoto de Palmas? O governo do estado, certo? Que tem, dentro da agência reguladora, o tal do subsídio cruzado. Você, palmense, paga pela ineptidão, pela operação de municípios que não são rentáveis. Esse é um direito do município de Palmas. Palmas, Masta, você não fez? Eu fiz. No primeiro mandato não me deixaram passar a lei. No segundo consegui aprovar. E agora, que Palmas devia se tomar nas suas mãos o controle, o investimento de água e esgoto,
não faz. Aí, insisto, é incompetência ou é má fé. Outra proposta sua, que na verdade foi uma lei do governo Raul, que foi implementada por você e acabou sendo deixada de lado pela atual gestão, e era do IPTU progressivo. Eu lembro que várias vezes você acabou de citar e você realmente defendeu isso para mim. Você continua defendendo a necessidade do IPTU progressivo para Palmas, e já emendando aqui uma maldadezinha com você, que você, que você acha que o apelido de Amastacha é injusto? Ah, sem dúvida, né, Cleber? É o que eu te digo, né? É a velha política querendo destruir o Amasta. Taxa para quem? Para o povo. Nós fizemos o maior programa de isenção de IPTU da história de Palma. Quando as pessoas me falavam do IPTU, eu ia falar, vem cá, quanto você pagou de IPTU? Ah, não sei, prefeito, aumentou muito. Me traga o carnê. A pessoa estava isenta, Cleber, certo? O poder econômico dessas cidades sempre foi a política e a especulação imobiliária. Esses caras me atacaram de todas as maneiras possíveis, né? Então, isso vem da boca do adversário, ainda bem que não é mais ladrão, né? Isso aí nunca conseguiram colar, né? Mas o IPTU progressivo, para você ter uma ideia, durante o nosso mandato, a gente só perdia em número de imóveis para São Paulo capital, aplicação do IPTU progressivo. Então, insisto, a gente conseguiu grandes coisas através disso. O IPTU progressivo ele não pode ser generalizado. Palmas não precisa mais disso. Então, eu digo, você sentar com o especulador imobiliário, com o incorporador e traçar as áreas. Fala, gente, isto aqui é importante ser ocupado. Então, você tem um prazo X para ocupar, caso contrário, vem o IPTU progressivo, certo? Estas áreas não são importantes nesse momento. Melhorou, mas ainda o problema de adensamento da cidade é o maior problema que a gente tem, né, Cleber? O IPK, que é o índice por quilômetro rodado do transporte público, de Palmas é o pior de todas as capitais brasileiras, porque apesar de agora o censo diz que vamos ter 334 mil habitantes, né? Se você pega um ônibus no Jardim Taquari e vem para o centro, é uma distância enorme. E ninguém desce do ônibus do Taquari até o centro, certo? Então, ela é muito ruim, né? O índice por quilômetro quadrado em Palma é muito ruim, porque as distâncias são muito grandes e o número de passageiros é muito pequeno. Então, a relação é exata, né? Quantas pessoas usam o transporte público em Palma? Você pega, né, Cleber? Vamos lá. Um bairro, Copacabana, no Rio de Janeiro. O bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, tem mais habitantes que o município de Palmas. Quantos ônibus você precisa para rodar no bairro Copacabana? Quantos? 10, 12, 15? Sempre cheio, sempre ocupado. Então, o índice por quilômetro quadrado é muito bom. Em Palmas é tremendamente ruim. E o IPTU progressivo é, sem dúvida, o melhor instrumento que você tem para obrigar esse adensamento. Eu passaria aqui a tarde inteira te explicando quanto deu certo esse IPTU progressivo. Vamos falar um negócio aqui que todo mundo conhece, Alphaville, certo? Quando ele passou de pagar R$ 1.000 de IPTU a 8 milhões, ele veio correndo, me disse, prefeito, tá bom, eu incorporo. Você me ajuda a agilizar essas aprovações? Você falou, conta comigo, certo? E está aí maior sucesso imobiliário da nossa cidade, que senão seria mais quadras vazias, mais mato, mais sujeira, mais buraco, né? Mais falta de iluminação pública. Então, foi muito importante, tinha que ser muito rigoroso nesse momento, acho que agora não. Agora é sentar com o mercado imobiliário, definir quais são os prazos que precisam para essa ocupação e fazer uma legislação que se adeque aos interesses dos proprietários e principalmente aos interesses dos palmenses. Tá certo, Márcio. Excelente, bem elucidativo aqui para todo mundo refletir. E eu agradeço muito mais uma vez você ter falado comigo, viu? E com certeza vamos falar outras vezes, em vários momentos, vou pegar vários momentos importantes da pré-campanha para a gente estar conversando até a convenção. Cleber, ainda em pré-campanha, a legislação não permite pedir voto, né? Expressamente. Mas, mas dá para falar, gente,
temos que retomar o que Palmas perdeu. Está tudo pronto, né? Essa cidade é maravilhosa e grandiosa. A gente não pode se deixar seduzir por dinheiro na compra do voto, pelo insulto, pelo ataque, por falsos profetas, né? Uma coisa eu tenho certeza, eu represento a verdade, pelo que eu prometi, pelo que eu entreguei. Infelizmente, essa descontinuidade, que a primeira parte é culpa minha, antes você me perguntou só a primeira parte, a reeleição não tive nada a ver com esse desastre, né? E eu só pretendo votar por um motivo só, o compromisso com a minha história, com meus filhos, com meu neto e com cada um dos palmeirenses. Essa cidade merece dar continuidade a tantos projetos grandiosos que resgataram o orgulho do palmeirense e que colocaram Palmas no foco não só do Tocantins, do Brasil, mas do mundo. Essa cidade nasceu para brilhar e nós temos que ilustrá-la o suficiente para que a gente possa usufruir junto desse brilho. Obrigado pela oportunidade, Cleber. Estamos à disposição. Obrigado pelo prestígio e vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Esse, então, é mais um importante pré-candidato, né? De todos os importantes pré-candidatos, pelo menos nesse primeiro momento, a gente quer fazer essa conversa. E nós agradecemos a você e voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.